Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Meu nome é Edu, eu sou um dos diretores da Associação Cultural Panorama. Nós estamos fazendo essa ocupação aqui, Dança para Cacilda. Não sei se vocês já vieram ver alguma coisa. Já? Que bom. Bom, hoje é o nosso primeiro dia o programa do Dança para Cacilda. A gente tem vários artistas que ocupam o teatro durante 1 ou 2 semanas e apresentam várias obras diferentes, trazem algumas discussões, dão uma oficina e aproveitam também o espaço para ensaiar novos projetos enquanto o espaço está sendo utilizado. Nós já tivemos, essa aqui eu acho que é a nossa 7ª ou 8ª semana, acho que 7ª, né, Bia? Nós já tivemos artistas vindo da Argentina, de Recife, de Curitiba, do Rio. Só, Pernambuco. Acho que foram a próxima. Essa semana é a primeira semana que nós temos o programa Novíssimos, que é um programa que a gente reeditou ele aqui para o Cacilda como um espaço para a criação jovem da cidade do Rio, e também vem uma ou 2 companhias de outras cidades dentro dessa programação. O programa Novíssimos é um programa que a gente tem muito carinho e acho que foi uma iniciativa muito importante que teve 6 anos de edição durante o Festival Panorama de Dança. Foi uma iniciativa do Roberto Pereira, que na época era o curador do festival, com uma ideia de trazer essa dança de criadores que estão no primeiro ou segundo trabalho, alguns ainda na universidade, outros que acabaram de sair, outros que não passaram pela educação formal, mas também estavam realizando seus primeiros trabalhos. E a gente, olhando os programas dos Novíssimos antigos, a gente vê que muitos desses coreógrafos que estão hoje trabalhando, o primeiro Novíssimo foi no ano 2000, ou seja, 12 anos atrás, muitos deles passaram por Novíssimos, mostrando seus trabalhos, muitos até que estão na própria programação do Cacilda dessa temporada que vai até setembro. Então, para mim, assim, tem uma certa carga emotiva. Está começando o Novíssimos, um projeto do Roberto, que já não está mais com a gente, mas que foi companheiro de todos nós aqui. E então também queria mandar um beijo para o Roberto e agradecer ele por tudo que ele fez pela dança e pelos jovens artistas. Hoje em dia no Panorama a gente já não tem mais Novíssimos, a gente tem 2 programas, que um é a Mostra Universitária mesmo, que eu acho que também é um exemplo, a Mostra Universitária, da forma que as 3 universidades trabalham em colaboração, as 3 faculdades trabalham em colaboração já durante tantos anos, desde 2007, são 5 anos que a gente está fazendo a Mostra Universitária, e eu acho que é um espaço interessante para olhar para a nova criação. Mas também nós temos um outro programa que chama Panorama Futuro, que traz criadores jovens do Rio e de outros estados também, apresentando seus trabalhos completos, trabalhos de duração maior. E eu acho que esses trabalhos, a gente vê bem a diferença estética que eles têm, e acaba conseguindo até olhar para essa matriz de onde saíram. Então a gente sente muito a particularidade de cada instituição de ensino na própria estética que os alunos aplicam nos seus primeiros trabalhos. Depois as pessoas piram e vão para o outro lado, mas é muito interessante ver como que a sua formação, obviamente, deixa marcas na forma como que você trabalha.
E eu acho que é disso que a gente veio hoje conversar um pouco aqui, que é o ensino na dança, tanto o ensino formal como o técnico, informal, e conversar com essas férias aqui, que estão todos aqui, o Marcos Vinícius da UFRJ, a Angel da Angel, a Ângela da Universidade e a Esther, que foi marcada erroneamente aqui como faculdade da Javier aqui no programa, mas que já participou, já foi professora da universidade e da Angel também, e também tem um trabalho pedagógico próprio, né? Um espaço próprio na Gávea, está em cartaz agora com o Tempo do Meio, no Espaço Sesc, e esse é o último fim de semana, e eu não vi, mas dizem que está lindo. Então, eu também queria agradecer a Esther que está no meio de temporada, agradecer a todos vocês que são pessoas super ocupadas e vim aqui conversar um pouco com a gente no sofá da Cacilda. E esse sofá que veio pingo no dente, é como se conseguia tirar esse sofá do escritório pendurado no marginal, não sei se alguém viu as fotos no Facebook. Mas está aqui o sofazinho da Cacilda, com a Angel e com a Esther. E a nossa ideia mesmo é de fazer um bate-papo bem informal. Então seria legal, apesar de serem todos acadêmicos aqui, a gente esquecer essa formalidade acadêmica e transformar isso aqui como se fosse uma sala de estar mesmo. Vocês ficam à vontade para, a qualquer momento, fazer uma pergunta, interromper, dar uma opinião, e a gente transformar esse espaço num espaço de conversa mesmo. Eu acho que dispensam apresentações mais formais todos. O Marcos Vinícius preparou alguma coisa para dar um panorama inicial, para a gente poder conversar em cima de algumas ideias, e eu acho que cada um aqui pode introduzir novos assuntos, complementar, e daí a gente começa a nossa conversa. Eu vou passar aqui o microfone para você. Já tem um escondidinho ali. Obrigado. Obrigado mesmo, viu, gente, por vir, vocês e vocês também. Pode botar para mim. Boa noite. Queria agradecer a comissão pelo convite, me sinto muito honrado, né? E feliz, né? Vou dizer uma coisa, mas não para minhas amigas ficarem, de certa forma, constrangidas. Foram todos meus professores. E foi boa. Claro, eu era mais velho do que elas, como criança. Mas Angel, da escola Angel, curso técnico, Esther deu aula lá, que me deu também na universidade, Ângela também foi minha professora na universidade, então assim, um momento muito bacana, né, de reviver esses encontros, né, e assim, saber que a gente vocês produziram coisas, né, eu estou aqui, né, sou confortável com vocês. Eu sou uma pessoa bastante formal, né, então para... eu vou tentar hoje me tirar a minha formalidade, certa informalidade, trabalhando muito tempo na parte da gestão, né, isso deixa a gente um pouco endurecido com essas questões mais informais, né. Mas no meu desespero do formalismo, eu coloquei algumas questões gerais aqui sobre ensino e dança, você estava para um pouquinho no Brasil, mas sobretudo no Rio de Janeiro, né, e aí a gente vai, então, se quiser interromper, conversar, a gente vai fazendo desse modo assim, tá? Então, acho que a primeira questão para a gente, né, situar aqui a cidade do Rio de Janeiro, é entender que o Rio tem uma questão da dança importantíssima, nos cenários mais, né, vigorosos para a questão da produção da dança, em diversos níveis, em diversas instâncias, né, tem uma questão que é histórica, né, da dança aqui, inclusive uma cultura bastante dançante, né, com criações de vários marcos nacionais, como samba e outra introdução de categorias que são transculturais, como o próprio funk, a gente tem, né, de certa forma, essa ligação muito direta. Isso cria um certo panorama muito específico para a cidade, né? E ensino e dança, de modo geral, se caracteriza, né, qualquer modo de transmissão de dança, seja de modo formal, não formal e informal em diversas instituições ou grupos. Você pode ser através de uma instituição qualquer ou não necessariamente, né? O ensino formal é justamente esse ensino mais institucionalizado, né, e essas duas características, né, ele tem uma certa organização, inclusive uma certa hierarquização, né, uma sequenciação nesse processo todo. Que é o que geralmente acontece com as academias de formação profissional, como a
Centro de Dança Rio, a Urineva, de dança, a Angel, ou as graduações. O Rio tem a cidade do Rio tem uma questão muito peculiar, né? É a cidade que mais tem graduações de dança no país, né? São 6 graduações funcionando. 6. São 3 instituições com 6 cursos de graduação. Né? Porque a Angel tem 2 graduações, a universidade tem uma graduação e o Fundão tem 3 graduações. No total são 6 graduações com 3 instituições diferenciadas. Né? Não é o estado que tem mais graduações, mas é a cidade que tem o maior número de graduações no país. Isso tem um fator bastante relevante para esse fervilhamento cultural que a gente tem. O ensino não formal, né, é qualquer atividade também organizada, né, mas ele não se dá necessariamente, né, nesse quadro mais formal, dentro de uma sistematização tão organizada como o ensino formal, que é o que geralmente acontece nos cursos mais livres, na academia de dança, ou projetos de inclusão, de convivência, né, aulas particulares. Quer dizer, vai para aprender, uma certa formalização que é aula, mas ele não está tão institucionalizado, hierarquizado como se dá. Né? E o ensino informal é essa atividade que ela se dá de um outro modo muito diferenciado. Né? Não são espaços organizados para o processo de aprendizagem, para o processo de ensino, né? E essa aprendizagem ela se dá no cotidiano, geralmente pelo contato com grupos, com a mídia, com atividade de tempo livre, ou até com instituições religiosas muitas vezes. Né? Eu coloquei ali alguns exemplos, né? Nos terreiros de candomblé, o praticante ele tem uma aprendizagem de dança que se dá pelo caminho informal. Né? E fora essas instituições, ou esses níveis, né, que a gente pode dizer que são níveis mais garantidos a questão do ensino, da aprendizagem de dança, né? Existem ainda outras instituições que, de modo direto ou indireto, elas vão participar, né, dessa questão formativa, né? Que são instituições que a gente chama de consagração cultural, como, por exemplo, os teatros municipais com suas companhias de dança. Né? Tem uma questão formativa de público, e esse público gera uma necessidade de aprendizagem, tem uma retroalimentação também que se faz por isso, não só os teatros, mas as companhias, os próprios festivais, são essas instituições de consagração cultural. Né? Então, diante desse cenário, né, a gente faz assim, um panorama muito rápido do Rio de Janeiro, a gente se surpreende comparativamente, né, em relação até a algumas cidades europeias, inclusive. Eu não fiz essa comparação, né, mas eu fiz algumas análises, né, de algumas situações, e o Rio é uma cidade muito vantajosa com relação à dança, apesar da gente, né, ter no nosso cotidiano, saber que não é tão fácil assim viver da dança no Rio, mas, comparativamente, uma questão, né, bastante significativa. Então, como eu já falei, é a cidade, né, que tem maior número de graduações. Eu botei 6 ou 7, né, porque eu me baseei pelos dados do EMEC, que é uma página oficial do MEC, né, e lá consta 7 graduações, porque tem uma que tem extinção, que é aquele curso tecnológico da Estácio, né, que era em dança de salão, mas ele ainda tá registrado, então oficialmente é uma instituição que ainda conta, né. Para vocês terem São Paulo tem 8 graduações, né, um estado bem maior, né, população total. São Paulo é estado, né, Marquinhos? Só para te perguntar. A cidade tem menos, eu acho que a cidade tem 5 graduações, eu acho que tem mais menos do que a gente, né. No Brasil todo, como diz a Maria Aparece, são 39 graduações de dança em atividade. Aí eu escolhi todas com extinção em processo de, né, tem vários níveis, né? Eu coloquei aquelas que estão em atividade, estão efetivamente, né, recebendo e formando alunos. Né? O Rio tem o maior número de pós-graduações em dança do país, né? E isso a gente tem que agradecer a Angel, que lá né, a cidade tem pós-graduação, mas a Angel tem um número lá que faz o Rio de Janeiro, o seu estado tem, né, nesse sentido. Né? E é um número maior de alunos, né, nos cursos de graduação. Apesar de São Paulo ter mais graduações, né, nós temos um número efetivo de inscrições em dança no país. Isso, de certa forma, reverbera com o maior número de alunos formados em dança também na cidade. Né? E é o segundo maior número de academias também registrado no país. Né? A gente só perde para São Paulo, sempre São Paulo é a comparação. Né? E é a única cidade que tem um centro de referência exclusivo para dança, que é o Centro Coreográfico do Rio de Janeiro, fora as grandes companhias que nós conhecemos, grandes nomes, obviamente a Angel Viana é um ícone, a gente não pode deixar de homenagear. Né? E tem uma das graduações mais antigas, que é a graduação da universidade, né? A gente estava discutindo aí longe, mas ela sabe mais do que eu até, né? Mas foi o terceiro curso do país, ele foi de 85, obviamente que a UFRA, todo mundo sabe, né? Que é a nossa pioneiríssima de 56, né? E antes ainda da cidade, teve a Faculdade de Artes do Paraná, né? Que ela é de 84. O primeiro curso foi bacharelado, depois que ela criou a licenciatura, né? Agora, assim, obviamente que o Rio tem questões importantíssimas, mas tem sempre coisas que precisam ser, né, avançadas. E quais seriam essas questões que o Rio ainda precisa, né,
incrementar, efetivar? Primeiro, é uma pós-graduação de stricto sensu. A gente sabe que isso não é uma questão do Rio de Janeiro, essa dificuldade, do Brasil inteiro, né? É difícil montar um curso de pós-graduação, né? Não sei se vocês sabem o trabalho que é. E o problema maior não é você montar a pós-graduação, é você conseguir se sustentar, né? Porque as exigências daqueles órgãos de fomento, são exigências assim, que não são competências que a gente, de certa forma, adquiriu historicamente ainda. Eu sei que sempre faço uma comparação. Eu também trabalho na Faculdade de Medicina da UFJ, né? Só que lá são 470 professores. Né? Eu até brinco, né? Se cada professor der aula um dia, né? 8 horas no dia, ainda vai sobrar professor sem dar aula no ano. Né? Então o que acontece? Lá os projetos de pesquisa, você tem aqueles caras que se formaram, geralmente nos tributos, fizeram seus pós-doutorados, né? São 10, 20 professores trabalhando num projeto de pesquisa, não sei quantos alunos, né? Lá recebendo bolsa, então é outra produção, é o cara que tem 2 produções internacionais. Isso dá, quando você faz 100 artigos por ano, daqueles 100 você consegue que 3 pelo menos sejam publicados nas revistas mais significativas. A gente fica capengando nisso, né? E o MEC ainda não teve essa sensibilidade de saber que as produções são muito diferentes, né? Produção artística pouco conta com o MEC. Então é muito difícil sustentar a pós-graduação. A Bahia que está tentando, né? O primeiro ponto do país, mas está tendo muita dificuldade de manter. E se ficar muito tempo no 3, né? Que é se fosse um conceito, né, o curso é descredenciado, né? Então, essa é a grande dificuldade que a gente tem que, de certa forma, tentar enfrentar. Né? Outro problema que acho que é muito sério para a cidade é que a gente não tem no ensino, né, no infantil, fundamental e ensino médio, o quadro efetivo de professor de dança. Alguns estados têm, como a Bahia, isso se deve à UFBA, né, há muito tempo, ela tem feito essa conquista junto às prefeituras, né, não só o Salvador tem, mas outras circunstâncias também. Isso é uma conquista que a gente vai ter junto à secretaria, né, Secretaria de Assuntos Estaduais, municipal, para efetivar essa ação de ensino. Porque a gente não valoriza muito, né, às vezes, o ensino público, tanto no ensino fundamental, mas ele tem um papel fundamental, né, a partir do momento que se efetiva, ele tem um papel fundamental, né, na reverberação desse processo de transformação, né, da própria concepção de dança no Estado, na cidade, né. Vai haver uma mudança muito significativa a partir do momento, primeiro, que se ganha um campo de trabalho muito significativo, né? Em segundo lugar, porque você reverbera muito público, né? O público que geralmente não tem acesso às ações culturais e muito modo de vivenciar essa experiência naquele cotidiano brasileiro escolar, das escolas públicas, né? Então, isso é uma coisa super importante, a gente tem que se unir para tentar, de certa forma, fazer isso, né? E, para mim, o problema mais grave, né? Que não é do Rio, de modo geral, acho que é da dança, né? Mas isso no Rio também se coloca, né? A gente vê que a gente tem várias instituições que participam desse processo de ensino, né? Mas há pouca transversalização, a gente conversa muito pouco entre a gente, né? Então, a gente não conversa com o professor de dança da escola, a gente não conversa com as academias mais tradicionais, que são sapateados, né? A gente tem um certo ranço, né, desses encontros, né? Então, quer dizer, a gente não tem uma noção de rede na dança, que em outras áreas isso é muito importante, se for mais uma noção de rede, né? E esses diálogos, essas formas de ensino e instituição, né? Isso é uma coisa que a gente vai ter que avançar bastante para que, primeiro, a diversidade das possibilidades de ensino e dança se tornem efetivas e se tornem parceiras, né? Essa diversidade a gente vai ter que, de certa forma, ainda conquistar, né? A universidade, ela tem também um atraso muito grande nisso, né? A Angel também, não, a cidade também, mas a gente tem um atraso muito grande dessa efetivação maior, né? Com esses lugares, né, diferenciados que seja o mundo acadêmico. E eu, gente, preparei, vou fazer muito rapidamente, vou falar um pouquinho só da UFJ, porque eu sou de lá, né? Então, vou falar coisas que são importantes, né? A UFJ foi a 4ª graduação pública do país, né? Ela foi de 94, né? E a gente começou, né, com um bacharelado, né? Curso para a formação de coreógrafos e bailarinos, né? E a partir da entrada do Lula no governo, né? Não sei se vocês sabem a política dele, né? Ela realmente teve uma estrutura para o ensino de graduação bastante interessante. Foi uma política muito inteligente, apesar, né, a gente não ter conhecido, que foi o projeto Reúne, que foi um projeto que ele potencializava 2 questões. Primeiro, era uma tentativa de você interiorizar a universidade, né? Sair dos grandes centros e criar polos, né, no interior dos estados. E o projeto de expansão. E o Lula foi muito inteligente, ele entende que o sistema de política ele funciona com dinheiro, ele disse, eu só vou dar dinheiro para quem criar curso novo. Né? E tinha toda uma prioridade, muitas vezes, das graduações que não existiam naquele estado. Né? Então isso para a dança em nível de Brasil, ensino de graduação, isso foi assim, uma revolução que a gente ainda vai poder medir, né, de certa forma, os efeitos que isso vai se produzir daqui a 5 anos. Né? Mas orientou uma política, né, bastante interessante. Né? Na época eu tinha muita dúvida, né? O movimento estudantil ficou muito contra
política do governo, eu tinha muitas dúvidas sobre isso, se era ou não, mas quando eu lia, não me parecia aquele fantasma, não parecia uma conspiração internacional que acabar com a educação no país, né? Que havia muito esse verbo, né? Mas os efeitos que ela produziu a nível nacional foram muito significativos para a dança. Eu acho que a dança, a partir desse projeto, ela será muito significativa, né? Eu acho que é uma coisa bacana, né? Há uma promessa que haja um Reúne 2, né? E acho que se a dança a nível nacional se organizar, né? O que acontece? Quando o Reúne sai, dá um prazo curtíssimo para se apresentar curso, né? Então, quem estava já, de certa forma, estruturado e apresentou os projetos foi aceito. Os projetos assim, aceitos da noite para o dia, as pessoas nem liam direito o que eles iam fazer. Tinha que ter curso porque ia ganhar verba, né? Também que se a dança a nível nacional se preparar e fazer o pulo do gato naquele momento está todo mundo desesperado, né? Porque é muito difícil abrir uma graduação pública em dança, né? É um processo muito doloroso. A universidade não entende, né? A gente, na aprovação das instâncias, a gente ouve cada coisa que a gente não acredita que a gente está num espaço, né, de pensamento tão... Eu lembro no Consune, que é a instituição final, né, que aprova os cursos, né? A gente estava aprovando novos cursos da FJ e um professor falou: por que a universidade vai gastar tanto dinheiro para dança? Já tem um curso, precisa mais dois, né? Um discurso dele, né? No cara lá das ciências tecnológicas, do CT, né? E aí a professora do Centro da Matemática da Terra, que era decana, né? Um cargo importantíssimo, levantou a mão, falei, agora ela vai escolher, mas ninguém vai aprovar, né? Mas ela fez um discurso lindo sobre o papel da universidade, né? A importância que a dança teve, né? O papel que a dança tem nessa transformação desse lugar, tá? Só para você ter uma noção desse projeto do Reúne, né? Em 2011, numa tacada só, né, foram criados 17 cursos públicos. Né? Então, todos os estados, né, são todos federais. Né? Você vê, em 94 não tinha 6 cursos públicos, e depois foram criados mais 17 com essa política. Né? Muitos dos nossos alunos da Angel, principalmente, da cidade, estão aí hoje dando aula, né, nessas universidades do país inteiro, Teresa Rocha, do Ceará, Paulo Carlos. Perdemos um montão deles. Né? Oi? Perdemos um montão. Não, eu entendo, porque para a gente não foi legal, obviamente, né? Ninguém quis perder Teresa, ninguém perdeu Paulo, né? Mas isso em nível de Brasil, você entende, reverbera, né? Uma questão de equanimidade na dança, que isso foi super significativo para os estados, né? Isso é uma potência que a gente não tem como avaliar isso agora. Você imagina, né? Isso gera uma série de outras questões, né? Um nível de titulação, dessas pessoas que vão buscar, porque o salário é baixíssimo na universidade, então você começa a correr para o mestrado para poder ganhar mais, né? Isso gera, né? Você entra também em outro mestrado seu estrangeiro, aí isso provoca uma certa mudança naquele programa, né? Então isso é muito legal, a gente ainda vai avaliar, isso realmente vai transformar a cara do país, né? Eu acho que o país, eu ainda não consegui fazer essa pesquisa, mas eu acho que hoje o Brasil só perde os Estados Unidos em números de graduação total em dança, né? A gente está muito à frente na França, na Alemanha, na Argentina, né? Depois do Reúne, a gente ficou, acho que eu vou investigar isso melhor, porque são dados que é difíceis de coletar, né? Mas eu acho que é o segundo país em número total de graduação de dança no mundo, então isso tem, né, um valor significativo, né? E se a gente for esperto com o Reúne 2, a gente vai ter conquistas cada vez maiores, né? Hoje são 39 graduações efetivadas, né? Então, quando o Reúne saiu lá na UFRJ, né, haviam várias demandas, fazer um panorama muito rápido, mas isso foi super importante para a gente, né? A gente tinha uma graduação para bacharelado, como eu havia dito, e nós propomos, né, duas graduações novas. Uma graduação que foi extremamente questionada, né, mas ela foi aprovada, eu jurava que ela não seria aprovada, eu falei, mas vamos jogar, né? Vamos jogar o gato no cimento para ver o que acontece, se ficar grudado ou sai. E foi a grande surpresa que foi o curso mais rápido aprovado que a própria licenciatura, que ninguém tem dúvidas sobre a importância social da licenciatura. O curso de Teoria da Dança, né, é o terceiro curso do mundo de Teoria da Dança, em Paris, em Nova York, né, e ele foi aprovado muito mais rápido do que a licenciatura, né? Então, nós propomos essas 3 graduações, só para vocês terem uma noção do que se produziu, né? Nós éramos 17 professores, né? Nós ganhamos 33 vagas de professores. A gente tem Brasil, a gente tem professores da Unicamp, formado pela UFBA, pela Angel, professores de tudo quanto é campo. Isso era uma diversidade que é super rica, né? Você tem uma noção, hoje, em 2012, né? Nós somos 14 professores doutores, 5 doutorandos, 8 mestres, 3 mestrandos, 4 especialistas, e vamos ter mais 5 concursos, vamos chegar a 39 professores, né? Aí aquele sonho da pós-graduação de licença começa a ser uma possibilidade, né? E a gente também tomou uma estratégia, né? Antes a gente era muito tímido, a gente dava aula para a dança e a gente dava mais aulas para a educação física, né? A gente começou com isso, que era uma questão, a gente está dando aula para o teatro, para a medicina, para a educação física, para belas artes, e vai ter proposto curso de musicoterapia, né?
E não vai ser a escola de música que vai dar formação musical, somos nós. Nós vamos criar um polo de música popular e étnica, porque entendemos que a escola de música não entendia uma proposta diferenciada, né, para esse profissional. E a gente, com o curso de musicoterapia, está tentando pleitear mais 3 vagas, né? E já ganhamos vários técnicos, né? Nós temos iluminadores, bailarinos, músicos, compositor, né? Temos um compositor, temos coreógrafos, tá? Bom, mais ou menos isso era isso que eu queria mostrar. Legal. Parabéns, muito bom. Agradeço. Informa a gente, né? Acho que tem que falar, infelizmente, Mas no eu tenho microfone. impressão, viu, meu querido, que o Itaú Cultural está de olho em fazer sempre essa pesquisa. Tem até Dulce lá, Helena Carlos. Eles estão fazendo uma pesquisa grande, né? Ângela também está? Não. Nessa. Então, mas muito bem. Pesquisasse muito. Acho bom. Mas quem quer falar? Depois eu falo. Não, só para complementar, né, a exposição, que, enfim, o Rio de Janeiro, com toda essa diversidade cultural, essa efervescência, etc., há realmente um movimento contrário na educação. Né? Quer dizer, como que uma cidade que tem tantos cursos, tanto formais quanto não formais, né, em dança, e a educação não fecha esse ciclo. Ou seja, existe uma legislação da inclusão da arte em geral, da dança em particular, em todas as escolas do ensino básico, né? Isso quer dizer desde a educação infantil até a última série do ensino médio, e as escolas municipais de educação, por exemplo, né, elas não têm o cargo, a Secretaria Municipal de Educação não tem o cargo professor de dança. Ela tem o cargo professor de teatro, professor de música, professor de artes visuais e não tem o professor de dança. O cargo não está criado, consequentemente não abre concurso, consequentemente não tem professor, eles vão perguntar. Mas, então, nenhuma escola municipal tem dança? Tem, mas feito pelos professores de educação física. Até, Ângela, alguns professores... Tem alguns concursos, né, que acontece um furo e a gente consegue entrar, né? Porque às vezes os editais, eles não saem com professor de teatro, agora que está mais fechado, eles saem com artes cênicas. Mas isso já não tem mais. Quem era graduado? Algumas pessoas que foram graduadas em dança conseguiram entrar e estão no município fazendo mas assim, trabalhos muito pontuais, né? O que é um absurdo. Agora, tem uma boa notícia, né? Quer dizer, eu aproveitei também para trazer uma boa notícia. A Secretaria de Estado de Educação está fazendo uma grande reforma, o Estado do Rio de Janeiro, uma grande reforma. Eu, inclusive, fui convidada, já, inclusive, entreguei a documentação para cuidar do currículo mínimo de dança da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Então, isso é muito importante, porque uma vez criado o currículo mínimo, isso significa que eles vão abrir concurso público para o Estado, né, o que amplia muito, vamos dizer assim, o mercado de trabalho do professor licenciado. Isso para nós é muito importante, né? Eu acho bárbaro ter 39 cursos e tal, mas no mercado de trabalho, a gente vai fazer o que efetivamente? Porque, na verdade, os licenciados, eles, o trabalho deles é direcionado para os cursos formais, ou seja, as escolas técnicas e as escolas de ensino formal. Então, o mercado está indo um monte, se você considerar todo o país do Oiapoque do Chuí. É escola que não acaba mais, não é possível que nenhuma tenha, em algum momento, o ensino da dança. Mas, se a gente ainda tem um movimento muito tênue, as pessoas, né, quer dizer, a mim fica assim um hiato entre o término do curso, principalmente de licenciatura, né? Os bacharelados, os pesquisadores, então o mercado já abre um outro momento. Mas as licenciaturas, que, por exemplo, nós temos 3 cursos
3 instituições de ensino superior no Rio, e as 3 têm licenciatura, né? E aí? Né? Desde de 85 formada. Então, assim, temos aí uma má notícia, porque eu acho que é necessário um movimento, que no outro dia eu li uma notícia no jornal, não sei se alguém até aqui, para a gente manter o bate-papo, sabe algo mais, que é uma notícia de coluna do Boechat, outra qualquer, do Góes, alguma coisa assim, dizendo de um encontro entre os ministros de Educação e Cultura para efetivar o ensino das artes nas escolas, o que eu acho importantíssimo, né? Que esse movimento a gente vem fazendo desde as câmaras setoriais, essa discussão em função disso, porque isso amplia muito, né? Não só o mercado, quanto a formação de público. Porque, na verdade, falta a nós da dança aí, Esther pode falar um pouquinho já, é o público. Porque, lógico, imagine você que a criancinha, desde o jardim, o maternal, ou o que seja, ela venha trabalhando a arte, todas as artes, em particular a dança também. E vai lá no 2º ano do ensino fundamental, no 8º, no 3º do ensino médio, no 1º, esse cidadão vai ter uma visão totalmente diferenciada da dança, né? E vai ser plateia com certeza, ou boa parte deles, né? Porque eles foram educados, quer dizer, com a dança no sentido da dança com educação. Quer dizer, claro que não só vai ser possível despertar neles o talento para talvez tornar-se um profissional na área da dança, um bailarino, mas também uma pessoa que consegue ver a dança contra os olhos, né? Porque ele teve na sua formação geral, global, a dança presente, então ele com certeza será um público diferenciado. E aí isso reflete para toda a comunidade de dança, porque o espetáculo fica mais tempo em cartaz e com o público, não? Né? Porque a gente ressente muito, a Esther pode falar um pouco disso, enfim. E aí falar mais, senão eu fico com esse microfone aqui rodando. Deixa, falando esse que não, eu faço questão. Depois, deixa eu pensar mais. Deixa ela pensar, mas daqui a pouco ela fala. Porque a gente está falando de primores. Só uma pequena dúvida, você mora pouco tempo aqui no Rio, e qual é o papel, a atuação do sindicato aqui nesse meio? Eu sei que essas instâncias que representam sempre problemáticas. A Angela pode falar isso. E volta. Não só porque eu já fui vice-presidente do sindicato, né? Quer dizer, e a minha carteira do sindicato é número 23, então eu me considero uma das formadoras desse sindicato. Na verdade, o sindicato tem, como qualquer sindicato, né? a função de proteger os interesses do trabalhador. Essa é a função do sindicato. Proteger os interesses tanto legais, né, condições de trabalho, etc., né, quanto outros interesses de outras áreas, seja fornecer, vamos dizer assim, saúde, organizar a parte educacional. Deu assistência jurídica também. Está ligada às questões do trabalho, né? Então, essa é a função de qualquer sindicato, reivindicações, posicionamentos, etc. Né? Essa é a função de um sindicato. Agora, dependendo da presidência, da direção do grupo que está gerindo isso, essa coisa pode ser melhor ou pior. Agora, dependendo de vocês, esse grupo não é vitalício. Isso como qualquer presidência, ela tem que ser votada, tem um período, né, de mandato. Então, se vocês votarem e ficarem atentos a essas questões, formarem chapas, etc., podem não só usufruir, né, como participar desse... Não, eu digo nessa discussão mesmo sobre... Da educação? Da educação, pouco. Se há porque essa aí, participação, como é que é? Perdão. Porque aí
quando a gente fala em educação, principalmente a formal, nós somos professores, e professores têm um sindicato só para eles. Então, aí já sai do palco. O Sindicato do Rio de Janeiro é Sindicatos Profissionais de Dança do Rio de Janeiro, profissionais. Eu queria corrigir sobre a educação, o Sindicato da Dança, né? Seria a função dele, entendeu? A gente até exigir isso dele, está sendo incoerente, né? Tem uma função própria que é visar as questões do próprio bailarino, da formação. Né? A questão de dança caberia a outra instância, que não seria essa, né? A gente não pode responsabilizar o sindicato. Não, aí não é dele. Não é dele. Na verdade, a questão de formação, etc., não cabe ao sindicato. Pode falar. Eu queria falar uma coisa, eu entendo, né, quando a Angela coloca que a questão do mercado é super importante, obviamente, né? Todo mundo que tem conta a pagar, comer feijão com arroz é necessário. Né? Mas eu fico também pensando muito, né, assim, que se a gente também for na lógica só do mercado, né, a gente também fica um pouco atrelado, né? Então, eu imagino que seja um curso, pode ter um preconceito, começando no Sergipe, por exemplo, né? Fui lá visitar, é uma cidade com pouca relação que tem com esse ensino formal de dança, mas quando essas mudanças produzem esses efeitos, como eu digo, vão ser daqui a alguns anos, porque a gente percebe que todo lugar, né, onde a universidade, como foi a UFBA, existe há muitos anos, né, modifica-se aquele panorama. Agora são as lutas cotidianas, né, que a gente tem que realizar, não cabe só o sindicato, né, acho que cabe todo mundo, né. Mas eu fico pensando nessas entradas, por exemplo, né, na UFRJ, a gente está dentro da Faculdade de Educação agora, que é uma grande faculdade de educação, né, os alunos estão adorando as aulas que são dadas pela Faculdade de Educação, que é uma carga horária vigorosíssima, tem que fazer quase 1000 horas só de disciplinas ligadas à licenciatura, e eles vão ter que fazer estágio dentro das escolas públicas. Que era um público que não nos recebia muito, né? Porque tudo aquele formalismo, instituição pública com público, mas a UFRJ tem esse poder de barganha. Então, quando não fazer no CAPES, no Pedro II, nas escolas públicas, isso começa a reverberar em certo lugar, né, de indagação com a cota dança ou não na escola, né? Podendo ser um gerador de efetivação desse processo aí, de trazer, né, efetivamente um lado, né? Tomara, né, Marquinhos? Tomara, que Porque a instituição pública pode, o que as privadas fica limitado, porque a gente entrar no ensino público, né, nem a faculdade, eu falo tranquilamente porque sou professora lá, isso aqui é meio clube da Luluzinha, né, todo mundo em volta do Angela. Então, na verdade, eu sou professora lá e coordeno o musical. Agora, mas a gente tem dificuldade. A gente não consegue, até porque dentro das escolas não existe essa matéria. Quer dizer, como é que o aluno vai estagiar se não existe a matéria? Pois é, essa é uma pergunta. Como é que ele vai estagiar nas instituições públicas que não tem um profissional? No CAP, por exemplo, não tem professor de dança. Então, o que acontece? Como é que... A Faculdade de Educação, né, isso que eu achei super bacana, né? É uma política muito criticada lá para alguns cursos, né, mas eles têm uma postura muito radical, que foi para mim explicada na montagem do curso, e assim, eu acessei de carteirinha que eles têm muito bem na razão, né? Muitos cursos são criados na licenciatura, mas é uma englobação. Vou dar um exemplo, por exemplo, a física. Na verdade, ela não está nem interessada no formato todo. Física é importante para a gente. A física quer formar um curso de licenciatura, mas não tem a menor preocupação de que a física seja uma cadeira legal, para, né, constitua o processo de formação da criança. Não tem essa preocupação, entende? Ele criou o curso lá de licenciatura em física porque ele queria mais professor. Como já tem lá o bacharelado de física, o que restou foi fazer a licenciatura. Sem que isso era uma postura ética com relação ao processo, né, que tem a licenciatura B. O que a educação percebeu? Que isso acontecia constantemente. Então agora não pode ter mais aquele curso um curso que o cara faz bacharelado e que são nas disciplinas de educação. Do primeiro período até o último, ele tem que estar na faculdade de educação discutindo qual é o papel dele lá. Isso é uma outra formação. E o que a educação fez? Ela vai para essas disciplinas. Ela falou, não dou para ninguém, são minhas. E eu não abro mão. Está certíssimo. E o estágio é meu. E aí, o que ele faz com isso? O que a faculdade faz? Ela vai contratar professores de dança. Teve um concurso que a Silvia Soter é professora, não é professora da graduação de dança, ela é professora da Faculdade de Educação, responsável por acompanhar esses alunos na escola. E vai ter uma outra professora que o ideal dele é contratar duas vagas, entende? Então, esse professor vai estar nessas unidades que vão receber os nossos alunos como os preceptores. Então, vai ter um concurso com um professor de dança para a escola da FRJ, do CAP, por exemplo? Não é para o CAP ainda, isso é uma conquista posterior, né? Isso vai ser o futuro. Mas quando os alunos estiverem fazendo estágio, a Silvia e esse outro professor que vai chegar, que é da Faculdade de Educação, não é professor da dança, vão estar acompanhando esse aluno nas suas intervenções. A intervenção que ele vai estar sem o professor de dança na escola, isso tem que né? Mas o professor de dança vai estar lá, mas é o professor de dança da Faculdade de Educação, entende? Mas mas essa é a pergunta.
Eu entendo que vai ter o supervisor da escola de educação vindo da dança, mas ele vai acompanhar a atividade do estágio, que o aluno vai estar em campo sem o professor de dança. Essa é a pergunta, vai ter um concurso de professor de dança dentro da escola? Então, por enquanto que vai ter, é o professor da faculdade de educação que paga a carga horária dele para fazer as atividades dentro da escola, no CAPES, enfim. Nesse primeiro momento é isso. Mas é isso que a gente entende, né? Que isso é um processo, né, de furar essas resistências que se Em têm. nível federal, então os colégios federais. Federais, alguns estaduais, alguns municipais. Ele elenca, o FJ, algumas tem escolas padrões que ele considera bacana para o aluno passar. Isso aí é informação. Aí eu já estou de público perguntando. Eu quero fazer uma provocação aos três diretores. Assim, porque eu acho que tem a gente desenvolveu muito todo esse pulo, né? Eu que acompanho aqui curso técnico, as formações das faculdades, né? Mas eu fico me perguntando se realmente os estudantes de dança que estão saindo das universidades, das faculdades de dança, se realmente eles têm interesse em trabalhar dentro das escolas primárias, fundamental, porque eu converso muito com meus alunos e eu nunca escuto alguém falar, vai ter concurso, você sabe de alguma coisa? Tem alguma coisa, Marquinho, que parece um buraco, como se não existisse. Então as pessoas saem, às vezes um pouco sonhando, com um pouco contato do mercado de trabalho, porque eu também fico me perguntando assim, eu já estou há 12 anos dando aula na faculdade, 10 anos dei aula no curso técnico, também coordenei um tempo a escola da Angel, sou formada pelo curso técnico de lá, enfim, mas na minha época ainda o mercado era bem pequeno, né? Então era um luxo, a gente começava tudo, né? Aí logo depois de sair da escola, fui no estúdio Casa de Pedra, não havia muitos estúdios de dança no Rio de Janeiro. Eu estou contando isso um pouco para informar vocês. E é um pouco e acontece que no Rio, né, nesse município, é um pouco junto. Eu abro o Estúdio Casa de Pedra e depois a Priscila abre a TEDx. A gente foi meio junta, meio irmãs, disse assim, pequenos estúdios, não escola. Não deixam de ser escolas, cada um com a sua cabeça, né? Aí a Jaguadarte, com a Claudinha Damasio, hoje em dia quem dirige é a Liz Presente, tudo muito formado, né? Muito parecido, a Priscila teve uma formação, eu e a Liz muito parecida com a Angel. E aí são estúdios que outros professores também formados vêm e dão aula. Só que os anos se passaram, né? E agora tem, já se faz mais do que 10 anos que já tem as 3 instituições, são 3 instituições. Mas eu fico perguntando aonde todo mundo vai trabalhar dentro do município do Rio de Janeiro. E aí eu vejo, eu fui uma pessoa que, na época, eu me lembro, eu estava na faculdade de Educação Física, quando eu decidi, eu fiz pedagogia na UFRJ, e aí decidi, eu sabia que eu queria ser professora, mas eu sabia que eu tinha, com 18, 19, essa coisa do movimento, eu falava, então eu vou fazer Educação Física, porque não havia faculdade de dança, que eu conhecia, era ainda antes, né, da cidade que era a formação clássica. E aí eu fiquei sabendo do curso da Angel e lá comecei toda a minha história indo para a escola da Angel Viana, né? Mas eu me lembro indo nas escolas públicas, eu tinha essa coisa de ficar procurando, e eu sozinha fazia meus estágios, ia lá, batia e entrava nas escolas públicas e dava aula na época de expressão corporal, porque a gente, né, falava muito da formação de expressão corporal. Eu começo assim, né? E aí eu sempre tive contato com, eu tenho muitos amigos pedagogos, e muita gente que trabalha em escolas, e eles também ficam me perguntando, que pena, né? Aqui não tem dança, aqui não tem dança, aqui não tem dança. Mas será que, aí eu estou contando para vocês, né? Não teria que partir isso também aí você me perguntou do sindicato, né? De um coletivo, alguma coisa que fosse bater lá dos ministérios, falasse, olha, tem esse montão de professores e não há concurso. Mas tem mesmo, mas tem. Quantos se formam em licenciatura, será, desses 7 cursos? Fala lá, Iris. Eu acho que eu queria falar um pouco. Você quer falar? Então vamos passar a voz para você, a Ângela também quer responder. É que eu... Você quer provocar o microfone. Você falou assim, vou provocar. Vou provocar. Não, porque eu não escuto os alunos esse desejo ser real. Aí eu fico, então onde todo mundo vai dar aula? O que todo mundo fala tanta informação, licenciatura, em pedagogia da dança, mas se ninguém quer dar aula
pessoal fica... Não sei, estou provocando porque a minha função é essa. Então, meu nome é Laís, eu sou aluna do curso de licenciatura em dança da UFRJ. E é realmente uma grande questão relativa a todas as licenciaturas, né? Principalmente das universidades públicas. Até um professor meu da Faculdade de Educação, ele estava fazendo um estudo de qual percentual dos licenciandos em todas as disciplinas, né, iam realmente para as escolas públicas darem aula. E é uma questão muito grande, né? Oi? Não, ele estava fazendo esse estudo, ele estava se questionando a gente, estava fazendo uma pesquisa em relação a isso, né? Ainda estava em andamento a pesquisa dele. E eu fico pensando, lá na licenciatura da UFRJ, a gente tem essa grande carga de disciplinas da Faculdade de Educação, e foi o que me fez me apaixonar mais pela licenciatura e que me fez considerar a verdadeira importância do professor de dança dentro da escola pública. Algumas disciplinas como profissão docente, e educação brasileira, que tratam sobre legislação e o papel do profissional, do professor nas escolas, e como realmente a gente precisa de gente capacitada para dar aula e compromissada. E isso, assim, pelo menos comigo, me fez muito refletir, porque a gente é artista, a gente acredita no nosso papel transformador, e eu acredito muito no meu papel transformador como professora, porque eu vou estar junto com um público grande, né, de alunos, e eu acredito que eu posso e devo transformar essas pessoas. Eu acredito que eu posso fazer isso através da dança, né? E assim, isso me toca muito. Eu quero muito dar aula no ensino público, principalmente, que é relativo a pessoas que têm pouca possibilidade de estar em contato com a dança. Concordo muito com o que você falou. Eu acho que a formação de pessoas, né, a formação dessas crianças em dança vai trazer um público bem maior, né, porque as pessoas se sentem muito distantes da dança, se sentem muito... E, na verdade, eu acredito que todo corpo dança. Então, por que as pessoas são tão distantes da dança? Eu acho que tendo essa formação desde o início, desde o princípio, eu acho que vai ter um valor muito grande a pessoa encontrar essa dança dentro de si, encontrar esse movimento, né, essa potência de movimento, e estar nos espetáculos, estar nos espaços e se comportar como cidadão de uma outra forma, porque eu acredito que quando você se considera como um ponto de espaço, né, um ser capaz de transformar, de mudar, de mudança, eu acho que a gente é capaz de fazer ir além. Então, assim, eu particularmente, eu me sinto com muita vontade de estar nesses espaços educativos formais. E dentro dos seus colegas, você sente você minoria? Não, eu sinto que todos nós, assim, com essa formação, a gente está crescendo essa instigação, e a gente está se questionando, assim, por que não tem espaço ainda no mercado formal, e a gente está querendo. Eu faço parte do movimento universitário da dança, que é a atual gestão do Centro Acadêmico de Dança da UFRJ, e a gente questiona muito isso, né? A gente quer muito que isso seja efetivado, que tenha concurso para professor de dança, sabe? Que esse mercado se amplie. E eu acho importante ter muitas graduações no país, porque é gente que está pensando, gente que está chegando aí, a gente quer furar esse mercado. Se o mercado está fechado, vamos abrir, vamos propor, vamos querer. Laís, se podia ir na faculdade da Angel e na universidade, marcar reunião, né? Você está aí aqui as duas diretoras, porque eu só acredito assim, em rede. As pessoas, eu não sabia que existia isso, que você está aí os alunos da faculdade da Angel e da universidade também não sabem. Então, porque o que você está falando, o que falta é mais diálogo entre as três, né? Nós precisamos, eu sinto falta também disso, de nos caminharmos mais, né? Porque é a única maneira que tem que possa se fazer uma força, bater uma porta lá no governo. Não vai haver concurso para professores de dança, para ir, né? Senão parece que não precisa, né? Não há demanda para isso. Né? Eu acredito muito nessa mobilização, né? E uma das bandeiras nossas dessa gestão era fazer um encontro regional dos estudantes de dança, né? Para a gente começar a se mobilizar entre as três universidades. A gente, infelizmente, não conseguiu fazer, mas eu acho que se a gente
se mobilizar entre os estudantes, entre os professores, eu acho que é bárbaro, porque é daí que surge essa Você pode força. propor aqui para o Eduardo. Sim. É uma coisa boa, porque, na verdade, a gente está falando de um movimento totalmente inverso, porque a lei existe. Essa inserção da arte na escola não é uma vontade minha, sua, é uma legislação que obriga. Então, assim, é muito estranho. Aí você diz, mas é uma legislação recente, 1996, não é tão recente assim. Dezembro de 96 é a nossa lei. Então, assim, eu acho que o que não tem é vontade política. É só uma questão política. Né? Nas câmaras setoriais, o Eduardo participou uma vez, nós tivemos uma reunião com alguém do Ministério da Educação, um assessor, ele disse que ele não era assessor do ministro, ele era assessor de ministro, porque o ministro mudava, ele era sempre o assessor. Ele disse isso na reunião, ali no Palácio Capanema. Então, eu fui com todas as minhas pedras, falando esse discurso bonito, ele olhou para mim e disse, minha senhora, os senhores queriam, de fato, uma legislação educacional desengessada, sem nenhuma obrigação, sem currículo mínimo, que vocês fizessem o que quisessem, que a educação tivesse esse espaço, essa liberdade. Agora, não vai ser o Ministério que vai obrigar. Os senhores têm que... E é a verdade, a gente precisa se mobilizar para fazer isso. Um pouco o que a Esther falou aqui, né? Por isso que eu quis pegar. A mobilização vem de vocês, estudantes, das instituições de ensino superior, para que a gente obrigue, porque você está falando em concursos públicos, para as escolas públicas, e as privadas, que tem que ter também, e que fica aquela aulinha de balé depois para tapear os pais. É o que acontece. Extracurricular, nos tirando também o emprego nas academias, porque na verdade é outra forma de nós ganharmos dinheiro. E cadê? Do seu estúdio, da escola dela, da minha escola. Então, assim, dentro da escola eles botam qualquer pessoa em geral. Às vezes vocês até, às vezes vocês mesmos ganham dinheiro para pagar, quem paga a instituição conhece as aulas, e é o que acontece e tal. Mas, enfim, é um contrassenso. Né? Então, se as públicas dão um exemplo, obviamente também aí as privadas vão começar a ter que contratar seus professores, não é um concurso público, mas contratar o seu professor de arte. Então, assim, é um movimento político. Na verdade, o que esse homem me disse, e acrescentou, ele disse o seguinte, eu acho um bom exemplo, ele disse assim, olha aqui, minha senhora, falava assim para mim, os ambientalistas, há coisa de uns 10, 15 anos atrás, ninguém ouvia falar neles. Né? Hoje em dia não há programa de escola que não tenha, né, o projeto pedagógico que não tenha a aula, exposição, mas eles foram para a rua, ficaram pelados, se vestiram de vermelho, se penduraram nos mastros do navio e fizeram uma movimentação que hoje em dia ninguém discute da importância da preservação do planeta. Então ninguém pode discutir da importância da arte na educação. Aí nós temos que nos mexer. Bom, deixa eu falar. Quem é? Ele quer falar? Não, por favor. Por favor, é bom falar. É bom. Boa noite. Eu sou argentino, vou falar portunhol. Eu acho muito legal a conversa, porque na Argentina, eu sou de Córdoba, uma cidade do interior. Tenho só uma graduação em dança e tem uma graduação que tem poucos anos, eu acho que 3, 4 anos. Ninguém discute o mercado da dança, se vai ter concurso, não vai ter concurso, porque não tem licenciado, não tem profissionais, não tem... O quê? Que curso que é o de Córdoba ou de Córdoba? Buenos Aires é uma outra coisa, não é? Mais grande. Mas ninguém discute isso. Então eu acho legal que tem um lugar onde tem profissionais e tem trabalho e vai ter mais, eu acho. Mas o que sim está muito em discussão em Coco, e eu queria colocar essa questão para vocês, que são professores, que está vinculado com o que falava a mim, o porquê ter que ensinar dança na escola?
Então, se você quer uma galera que esteja puxando no ministério para ter mais concurso, mas eu acho que primeiro tem que discutir o porquê é importante, porque não é natural. Eu sou professor também de antropologia, mas não é natural nada, não? Mas não é natural que a dança na escola é importante. Não é natural isso não é natural. Tem que ser discutido. Para mim, eu estou convencido disso. Na dança, no meu caso, no meu corpo, mais que no meu caso, fez muito sentido, porque eu acho que a gente não está longe da dança, está longe do seu corpo em movimento, que é diferente da dança. A dança pode ser um pouco mais. Então, eu acho que o ensino da dança institui um estado nos corpos, possíveis estados, que a consequência secundária, eu acho secundária, é que esse corpo vai fazer de espectador o público. A consequência primeira é que esse corpo vai ficar em pé de igualdade com o corpo que dança na cena para ficar em diálogo, que é uma coisa muito diferente da público. Então, eu queria colocar essa questão para vocês. Eu quero ser a galera puxando no ministério para que vocês tenham mais trabalho, mas por que na escola média tem que estudar dança? Qual é a sua opinião? Você é do né? Quer responder? Vai lá, Gel. É a sua vez. Mexeu comigo, meu filho. Porque desde os primórdios o homem dança africano. Entendeu? E eu tenho muito amigo lá na Argentina, de vez em quando vou lá, de vez em quando vem gente fazer intercâmbio na minha escola, tem horror de papelzinho escrito da turma que quer fazer mais intercâmbio, que aprenderam muito lá. Então, eu acho que a dança ou as artes, é a coisa mais importante do ser humano. Sem arte, um país não tem um conhecimento profundo. Falta realmente que a política municipal, estadual e federal ter mais cuidado com as artes em geral. Não só a dança, mas a dança, existe uma coisa muito séria, gente. É que a dança não tem a união que tem algumas outras artes, como, por exemplo, o teatro. O teatro, quando eles se reúnem, eles lutam, eles discutem, eles acreditam no que eles fazem. A dança tem de tomar um certo cuidado. Olha, eu estava no Conselho Estadual. Eu reuni, dividiu o Conselho... De Cultura ou de Educação? De Cultura. Eu estava como conselheira na área de dança. Então, defendendo a dança, lutando pela dança. Pensei que eu ia conseguir alguma coisa, infelizmente, olha, dividiu educação e cultura. Eu fui para a educação para discutir, para pedir e para sugerir o Conselho da Dança, para ver se o Conselho da Dança levantava a dança neste país. Sabe por quê? Porque as dificuldades do ser humano que dança ou que faz teatro não, teatro eu vou tirar fora porque também trabalhei com eles e vi que eles têm mais força para lutar, mais coragem para lutar pelo que eles querem. E como também tem televisão, tem a parte teatral, todo mundo quer ser visível. E aí lutam mais. Mas é engraçado que quando eu cheguei, um dos professores, um que estava lá de conselho, que era da educação, eu falei, me ajudem, por favor, a resolver esse negócio do conselho da dança. Tendo um conselho, sempre fica um pouco mais forte. Então, sabe o que ele me respondeu? Para que você quer conselho da dança? Se já tem conselho de educação física. Eu falei, aí eu virei para ele e falei, escuta aqui, meu filho, você entende o que é educação física ou o que é dança? Um é esporte e luta por isso, eles lutam. Agora, o outro é a dança, que a gente deveria lutar mais, realmente. E ficou
ficou por isso mesmo. Ele disse que já tinha e tudo bem. Não consegui. E sei que muita gente está lutando no conselho e não está conseguindo. Por quê? Eu sinto que há uma necessidade séria da união do pessoal da dança, cada um buscar, como você disse, a menina que é buscando o caminho. Oh, gente, o corpo é um instrumento da sua vida e, logicamente, da sua profissão. E é fazendo a afinação do nosso corpo que você encontra o caminho. Sem o caminho, você não pode ir a lugar nenhum, porque você pode ultrapassá-lo ou não. Você pode encontrar querendo ir daqui lá e deixou de ver um monte de coisa, porque insiste em querer aquilo. Não, tenha de trabalhar. Então, uma coisa que foi muito linda, que todo mundo está falando aqui, olha, eu vou falar nisso porque eu acho que é uma coisa fantástica essa união, que quando eu tinha uma primeira escola em Belo Horizonte, e foi lá que eu estudei muito com o Klaus, a parte de anatomia, para entender este instrumento que me dava muita curiosidade, porque eu via o professor, às vezes, dando 3, 4, 5, 10 piruetas, e eu falava, professor, você faz muita pirueta, isso no balé. Me disse por quê. Ele falou que era segredo profissional. Aí, depois de alguns anos, eu pude perceber que ele tinha dificuldade em ensinar aquilo, porque ele tinha pouco conhecimento anatômico. E era o normal, não era ele, ninguém estudava anatomia, não. Eu e Klaus inventamos esse negócio de estudar anatomia para entender melhor, não é verdade? Então, a gente ficava estudando. Olha, e foi uma coisa interessante. E esse estudo veio me acompanhando, Belo Horizonte, Bahia e Rio de Janeiro. No Rio, enquanto eu não completei um conhecimento mais profundo do corpo, eu não sosseguei. E daí, quando abri a primeira escola em Belo Horizonte, a Bahia nos convidou para ir trabalhar lá como docentes, porque tinham visto um trabalho do Pascoal Carlos Magno, 1961. Pascoal, olha, ele era de teatro, veja que bonito dele, né? Você ouviu falar isso? Não. Não. Pascoal Carlos Magno reuniu todas as escolas de dança do Brasil. E a Cruzeiro? Não. A Curitiba, ele levou as oficiais e as não oficiais de todo o Brasil, de cada lugar que ele sentia que era um grupo melhor, ele convidava e tinha de fazer uma aula e uma coreografia. E toda a senhora, Oleneva, Maria Oleneva, que não era Maria Oleneva, era Escola do Teatro Municipal na época, que o Klaus até trabalhou lá também. Eu trabalhei 10 anos com Tatiana Lescova, quando eu resolvi, olha o que eu... Fantástico, a Bahia para mim foi um grande acontecimento, pela cidade, pelo estudo. Naquela época, Rolf Gelewski e Korreuter era de música, mas ele veio a convite do Korreuter, que trazia o pessoal da Alemanha. Então, olha, lá que eu ouvi falar pela primeira vez em Laban, lá que eu ouvi falar sobre as torções, que era de Rosália Schlager, que Gerda Alexander, quando eu a conheci, ela falava muito nela. Então, na Rosália Schlager. Tá rindo aí por quê? Conhece? Você conheceu a Alexander? Hein? Que você conheceu a Alexander? A Gerda Alexander? É importante, gente, essa troca. Não é uma coisa você ficar lá de Deus achando que você sabe tudo e não trocar com o outro. Então, quando a primeira vez que, por incrível que pareça, Roberto Pereira começou a trabalhar comigo, pela Dulce Aquino, que me telefonou e disse para mim assim, Dulce Aquino
além de ser meu cunhado, é a pessoa que foi, com 20 anos, o Rolf, pois ela dirigindo essa menininha aqui, que na época ela e Alexandre Berg dirigiram, e eu fazia questão de pôr os antigos alunos. Aluno cresceu, tinha que ser professor. Mas sabe por quê? Não é hoje que manda, por exemplo, um estágio. Você vai lá para os Confundão do Judas, dar aula, sem ninguém ver. E como é que eu vou saber se ele é bom? Pensa bem, eu estou lutando por isso. Para o professor ficar de olho no aluno, para ele aprender e dar aula direito. Porque tem muita gente que pensa que dá aula e que ouve música e não ouve, não ouve. Então, felizmente, eu tive a curiosidade de pegar meus meninos, que tinha Paulo Caldas, Maria Alice, ela, Alexandre Franco, meu menino ali, era muita gente, é muito bonito, sabe, gente? Essa troca, você fala lá, eu sei. Então, fisionomia, eu não esqueci muito. E tem muita gente, a minha menina ali, a outra ali. Então, é muito interessante. Você está de olho em poder dar um estágio, não sei se você concorda, mas fiquem de olho nisso, de estágio. Não ficar mandando uma pessoa para muito longe e falar, você vai dar aula em tal lugar. Eu achava bom sempre uma pessoa. Eu fiquei no estágio, quem dava aula era eu, para eles fazerem o estágio. Eles tinham de fazer, primeiro deixava à vontade. Você vai fazer o estágio como você quiser, que aula que você interessa mais. Então, um dava balé, o outro dava isso. Na segunda etapa, eu falei, chega, agora sorteio. Tem de dar aula de anatomia, tem de dar aula de teatro, tem de dar aula de dança clássica. Olha, não é que eles conseguiam, porque também dava mais dica, né? Dava mais dicas, depois o aluno todo tinha de fazer a crítica, sempre uma crítica construtiva, não para derrubar ninguém. Era o meu método de trabalho. Se derruba, ele não pode crescer. Se você ajuda, ele cresce, sem fim. Hoje eles ganham muito mais do que eu, eles são melhores do que eu, sabe? Bom, é verdade. É verdade, é uma luta que eu tive para ter o técnico. E o técnico tem muita gente. Eu não vou falar os nomes não, porque eu posso me enganar alguma coisa, né? Mas a Estezinha ficou bastante tempo, né? 10 anos. E é bonito porque eu estava... Então eles crescem rápido. É uma ajuda que cada um vai descobrindo o seu potencial. Se ele é bom para dar aula, se ele é bom coreógrafo. Outra coisa importante mostra. Mostra, quem não mostra não tem valor. Quem é que vai saber que vai ser coreógrafo? Com orientação do professor, não para fazer a coreografia, mas para dar orientação. E aí eles aprendiam, e é bom que eu tenho vídeo de todos, tenho dela, do Alexandre, até de pena quando elas vão embora, mas dou força. Dou força porque é assim que o povo cresce, é assim que vai abrindo escola, e ainda por cima batizo a escola, não é não? Quando ela abriu, eu falei, vou lá, dar força, e assim eu faço com todo mundo. Minha gente, se cada um acreditar que junto, eu, dele, dela. Então, quando o Roberto Pereira, eu falei, depois de vez em quando eu volto, eu fui atrás. Mas Alexandre Petrick chegou na minha porta, vindo da Inglaterra, de Mundo Dias. E ele entrou para o técnico.
Não tinha, olha, Edmundo deu uma força danada conhecendo outro caminho, que não era o meu e não era o do Cláudio. Então, não tenham medo. Eu falo isso tudo é para dar coragem. Quem vai sair das faculdades, ter coragem de abrir ou escola particular, ou fazer um concurso e lutarmos também, minha gente, para o concurso público. Porque precisa ter mais emprego.